Se existe uma seleção que chega sempre cercada de expectativa em Copas do Mundo recentes, essa seleção é a França. Mas será que eles são realmente os favoritos ou é só mais um hype que não vai se confirmar dentro de campo? Sem enrolação, vamos discutir. Bom, quando a gente começa a analisar, dá para entender exatamente por que tanta gente coloca a França no topo. O primeiro ponto é o elenco. Hoje, a seleção francesa provavelmente tem o grupo mais completo do futebol mundial. Não é só ter bons jogadores, é ter qualidade em todas as posições. A defesa é sólida, o meio-campo é equilibrado e, principalmente, possuem um ataque absurdo. E aí entra o maior diferencial desse time, que é o poder ofensivo. Simplesmente olhem os nomes. Ryan Cherki, a nova estrela do Manchester City, vivendo uma fase impressionante. Ousmane Dembélé, atual bola de ouro, jogando o melhor futebol da carreira. Michael Olise, destaque do Bayern de Munique e Kylian Mbappé, estrela mundial e que dispensa comentários. Para eles, isso ainda não é o bastante. Ainda tem Désiré Doué, Bradley Barcola e Marcos Thuram. Isso sem contar o desfalque de Hugo Ekitike, que perderá a Copa por lesão. Ou seja, é um ataque com muita profundidade, talento e versatilidade. Mas não é só nome. Muito pelo contrário, a França de Didier Deschamps, acima de tudo, efetiva. Nos últimos 17 jogos, perderam apenas 2. Um deles foi aquele 5-4 histórico contra a Espanha, com um show do Lamine Yamal. O outro foi contra a Croácia, mas com direito à reação no jogo de volta. E tem mais. São 40 gols marcados nesses 17 jogos. Ou seja, além de ganhar, ganha jogando pra frente. Agora, vamos falar de algo que pesa muito em Copa do Mundo. A experiência. Nas últimas 2 edições, foram um título e um vice-campeonato. Simplesmente 2 finais seguidas. Isso não é coincidência. É uma seleção que já sabe jogar esse tipo de competição. Sabe lidar com pressão. Sabe sofrer. Sabe decidir. A mentalidade é um dos principais poderes desse time francês. E principalmente, tem jogadores que crescem em momentos grandes. E aqui a gente volta a falar de elenco. Possuem um excelente goleiro Mike Maignan, que vem de várias temporadas sendo um dos melhores goleiros do mundo pelo Milan, apesar de não estar mais no auge. Na zaga, possuem o Saliba, que é um dos melhores zagueiros do planeta jogando pelo Arsenal. Líder da Premier League e semifinalista da Champions. Como parceiro de zaga, podem escolher entre o ótimo Konaté do Liverpool ou o Upamecano, titular do Bayern de Munique. Ainda tem o Lucas Hernandes do PSG como opção. As laterais devem ser a parte mais fraca da seleção, mas que ainda assim tem grandes nomes. Na esquerda, Lucas Digne não me agrada tanto, mas é aquele lateral operário que ajuda bastante. O titular deve ser o Theo Hernandes. Ele foi o melhor jogador da posição por alguns anos, mas vive uma baixa na carreira. Na direita, possuem simplesmente Jules Koundé do Barcelona e Malo Gusto do Chelsea. Excelentes jogadores para o papel. Estão entre os melhores do mundo na posição. Chegando no meio-campo, possuem a dupla Tchouaméni e Camavinga do Real Madrid. Os dois não vivem a melhor temporada da carreira, mas são muito talentosos e acostumados com grandes decisões. Também tem alguns destaques da Liga Italiana. Adrien Rabiot faz uma temporada incrível pelo Milan, sendo dominante no meio-campo da equipe. O outro nome é Manu Koné, que também tem ido muito bem pela Roma e pode pintar em uma equipe maior no futuro. Está no radar da Inter de Milão e Manchester United. Outro nome muito talentoso no meio-campo é Zaire Emery do PSG. É jovem, não é titular absoluto do Paris, mas sempre joga bem quando entra. Deschamps pensa inclusive em utilizá-lo na lateral direita, posição que já jogou no time francês. Para finalizar os meias, não podemos esquecer do interminável N'Golo Kanté. Todo mundo conhece e segue sendo um jogador incrível. Muito regular e que toma conta do meio-campo. Agora falando melhor do incrível ataque francês, começamos pelo Ryan Cherki. Um jogador extremamente técnico, ambidestro e criativo. Hoje, ele é a referência técnica do City decisivo nos jogos importantes.
Ousmane Dembélé se reinventou completamente. No PSG, a comando de Luiz Henrique, virou um jogador decisivo, constante e hoje é simplesmente o melhor jogador do mundo. Michael Olise também merece muito destaque. Tem dividido protagonismo com Kane no Bayern, com atuações gigantes, principalmente em jogos grandes. É um dos maiores cotados a vencer a Bola de Ouro nessa temporada. E claro, o principal nome da equipe é Kylian Mbappé. Um jogador obcecado por vencer. Na última final de Copa, fez 3 gols. Sim, 3. Ele gosta do protagonismo. Ele aparece quando importa. Nessa Copa, ele vem com um objetivo claro. Entrar de vez na história como o maior artilheiro da história das Copas. Como opções, ainda tem a dupla Desiree Doué e Bradley Barcola, campeões da Champions League com o PSG. Também tem Marcos Thuram, que foi vice pela Inter de Milão, sendo titular absoluto. Está em segundo na artilharia da Série A italiana. Kolo Muani também deve ir para a Copa. Acho um jogador comum, mas que pode agregar no elenco. Precisa compensar aquele gol histórico que ele perdeu na última Copa. O último nome deve ser o menos conhecido, mas tão bom quanto. Maguinhães Aquiliochi do Mônaco. O jogador vem se destacando mais a cada temporada pelo clube francês, e deve se mudar para um gigante em breve. É o líder técnico da equipe. Agora junta tudo isso com outro fator essencial. A base do elenco já é campeã. Isso muda completamente o comportamento em campo. Enquanto outras seleções podem sentir o peso da Copa, a França já conhece esse caminho. Eles sabem o que fazer. Sabem como chegar lá. E isso, em jogo grande, vale muito. Dos 23 jogadores de linha, 15 já disputaram uma Copa do Mundo antes. Isso faz total diferença. Além disso, tem o comando técnico. Didier Deschamps está há anos à frente da seleção. É um treinador consolidado, experiente e que dá estabilidade ao time. Essa será a última Copa dele no comando e pode ter certeza que ele vai querer fechar esse ciclo com chave de ouro. Ele conhece o grupo, conhece a competição e sabe exatamente como ajustar o time nos momentos certos. Dentro de campo, o modelo de jogo também ajuda muito. A França joga de forma simples e extremamente eficiente. Sabe explorar como poucos uma característica letal do elenco, que é a velocidade. São transições rápidas e ataques diretos num time físico, forte e muito difícil de segurar quando acelera. Agora, juntando o elenco completo, ataque poderoso, experiência na competição, jogadores decisivos, treinador consolidado e um modelo de jogo eficiente, fica difícil não colocar a França como uma das grandes favoritas. A seleção francesa pegou um grupo chato, mas deve passar com facilidade em primeiro. Iraque possui uma seleção fraca, mas Noruega e Senegal têm capacidade de complicar o jogo, embora eu duvide muito que isso vai acontecer. A tendência são 3 vitórias em 3 jogos. A França é a seleção que parece estar mais preparada para a competição. A Espanha ainda possui alguns elos fracos, a Alemanha possui um elenco inferior e está degraus abaixo, Inglaterra não passa tanta confiança, o Brasil de Ancelotti ainda é irregular e a seleção portuguesa não costuma ter um histórico bom em Copas. Dito tudo isso, a Copa do Mundo nunca é simples e a história já mostrou várias vezes que favoritismo não ganha jogo. Então, a pergunta final é: a França vai confirmar todo esse potencial ou alguém vai parar essa máquina no meio do caminho? Porque se jogar tudo o que pode, já sabemos que a resposta é clara. Mas e aí, torcedor, qual é a sua opinião? Comenta aí! Também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, forte abraço!